Em algum momento, assim, você pensa como o mundo vai ser daqui a alguns anos? Você pensa sobre o fim do mundo, assim, né? Essas são palavras meio dramáticas, na verdade, totalmente dramáticas. Porque o fim do mundo, o fim em si já é drama, né? Mas se você pega o mundo inteiro terminar, drama, 1000 vezes drama, né? Assim. E, tipo, mas não é só isso, né? Não é só drama, não é só tristeza, né? Assim, e não é só fantasia, né? Assim, eu chamo do fim do mundo não pra causar, né? Assim, sabe? Quando não é pra dramatizar, né? Assim, o fim do mundo é um mundo como nós conhecemos. É um mundo onde as regras que nós conhecemos, tanto as regras criadas por nós, quanto as regras que parecem já ter vindo com esse mundo, sabe? Como, por exemplo, a lei da gravidade, ou a lei da atração, ou tantas outras leis que algumas nós conhecemos, outras nós não conhecemos. E como até isso pode mudar, né? Assim. E quando eu penso no fim do mundo, eu não penso no fim da humanidade. Mas eu imagino o fim dessas estruturas que estão em vigor atualmente, né? Assim, o que eu sei sobre isso, né? Assim, eu vou falar uma parte do que eu sei sobre isso. Nós estamos nos encaminhando para esse ponto de fusão, né? Assim, eu até pesquisei o que era fusão, ponto de fusão, porque quando eu recebi essa história, era tudo em inglês e era melting point. E eu, tipo, entendi, né? Eu entendi em inglês, melting é derreter. Mas eu sabia que estava se referindo também a algo químico, assim, né? Não literalmente, né? Mas, assim, quando a gente fala ponto de fusão, é a mesma coisa de falar... Não a mesma coisa, mas é parecido com falar ponto de ebulição, né? Ponto de ebulição da água, né? Que é quando a água começa a ferver. Então, chega esse ponto de fusão, né? Que é o ponto onde aquilo, né? Perde a forma. Então, por exemplo, o ponto de fusão de um metal, né? Assim, que ele vai perder a forma. Ele tá sólido e ele vai ficar líquido. Ele vai perder formato. Então, esse fim do mundo que eu falo é um ponto da história da nossa humanidade, não da história só da nossa humanidade, mas é da nossa humanidade também, né, assim. E quando eu falo da nossa humanidade, eu tô falando da verdadeira humanidade, né? Eu não tô falando só da espécie humana, mas do elemento da humanidade, né, assim, que existe dentro de nós e existe em outros lugares um pouco inesperados também. Mas anyway, quando nós chegamos nesse ponto de fusão, ele é um ponto onde essas estruturas e o mundo como nós conhecemos, ele perde essa forma. Ele perde essa forma conhecida e ele, por um momento, entende como existe um momento onde ele não tem forma, mas não é para sempre. É tipo a intenção da forma, aquele mundo novo, sabe? E nós, como seres de coração, com coração, as nossas intenções também vão moldar esse novo mundo, né? Assim, os nossos corações também vão criar esse novo mundo. E é tão importante a gente conhecer o nosso coração. É tão importante nós sabermos as nossas intenções. Porque o nosso mundo, ele é incrivelmente baseado em forma. E isso não é um problema. Este é um planeta onde a forma é uma das belezas do nosso planeta. Tanto a forma do próprio planeta, mas tantas coisas têm forma aqui. Tudo tem forma aqui praticamente, assim, né? Não é tudo, mas não parece ser tudo, né? Assim, as árvores têm forma. Se a gente olhar só para as árvores, as células delas, as células vegetais têm formas específicas. As folhas das árvores têm formas específicas. O crescimento das árvores é feito de forma específica. Então, quando nós estudamos as árvores, as angiospermas, nós estudamos a forma de crescimento celular delas, a direção daquele crescimento, como, por exemplo, a raiz daquela planta cresce e se desenvolve. Pode ser pivotante, pode ser cabeleira. Então, o ser humano, ele estuda a forma, ele é especialista na forma, ele conhece o mundo através da forma, né? Assim, até essas crianças, os bebezinhos, assim, a gente dá esses elementos que têm forma para eles aprenderem as formas, né? Aprenderem o que é um quadrado, o que é um círculo, o que é um triângulo. Então, o ser humano, o olhar dele está voltado para a forma, e não é à toa, porque a forma, como eu disse, é uma das riquezas do nosso planeta. Mas existe um segredo, que não é um segredo, gente, mas é um segredo, né, assim, de certa forma,
é uma informação pouco conhecida no sentido de consciência, sabe? E pouco dentro de cada indivíduo, sabe? Assim, a consciência que nós temos disso que eu vou falar agora, que é a consciência da intenção. A intenção é o que dá forma a todas as coisas. E a intenção é o que vem antes da forma. E quando eu falo antes, não é de uma forma linear, como se a intenção está no ponto 1 e a forma está no ponto 2. Vamos colocar isso de outro jeito, vamos colocar isso como o centro de um planeta. Se você imaginar o centro do planeta Terra, até onde o ser humano sabe, não tem forma, não é sólido. É feito de magma, puro, flamejante, sem forma nenhuma, uma temperatura tão alta que é impossível qualquer coisa ser sólida. O centro do nosso planeta, até onde o ser humano sabe, é assim. O centro de qualquer coisa que tem forma é assim, é magia pura. E a forma é a magia direcionada. É quando nós damos sentido à magia. E aí a forma se forma e o nome é formado. E assim, o nome no sentido de... O nome dá uma forma àquela coisa. E eu não estou falando dos nomes que os seres humanos dão às coisas. Eu estou falando de outro tipo de nome. Dos nomes verdadeiros, vamos dizer assim. Nós temos corações, né? E o coração é a raiz, é o portal da intenção. Os nossos corações são portais de intenção. E é por isso que conhecer as nossas intenções é tão importante para a criação da nossa vida, para a criação do nosso mundo. Isso está se tornando cada vez mais importante. Porque na nossa história, na história da humanidade, nós viemos trabalhando com forma e muitas vezes se esquecendo da intenção que está criando aquela forma. Então as intenções, elas estão bem enfraquecidas, de uma forma geral. As intenções que criaram as estruturas da nossa humanidade, da nossa sociedade aqui na Terra, estão enfraquecidas por causa da falta de consciência desse segredo, né? Conhecer esse segredo no sentido verdadeiro, né? De consciência. E não só, intenções criam a nossa realidade. Eu quero intencionar aqui uma coisa, eu quero mudar minha vida. Nós, não é só vocês, é nós, eu também, ainda não temos consciência do que realmente é usar as intenções para direcionar a magia pura, dando forma à magia, pois tudo é feito de magia, nós somos feitos de magia. A Terra é feita de magia, a Terra como planeta é feito de magia. Isso é um poder impressionante, imprescindível. E por que eu estou contando isso para vocês? Por que eu estou falando disso? É só para isso que eu estou falando disso? Não. É só para dizer, embora isso já é uma informação extremamente importante, que as nossas intenções criam a nossa realidade? Não é isso. Não é só por isso que eu estou gravando essa história. É por causa do cenário, do ponto de fusão, do ponto de ruptura. O nosso planeta, ele é um mundo que não é só dos seres humanos. E muitas formas de vida que nós ainda não conhecemos e algumas que nós ainda não reconhecemos como vida vão retornar ao planeta. Eu não sei qual é a palavra que eu uso aqui. Retornar, sim. Outras vão vir pela primeira vez. Outras vão aparecer, embora elas já estivessem aqui. Existem muitas palavras, porque existem muitas formas de vida. Mas a vida, ela tem muitas formas. E a vida, ela vai ser muito mais heterogênea, mais ainda do que nós conhecemos. E o que acontece? Muitos seres que vão estar aqui no planeta conosco nos próximos anos, vão chegar no planeta, vamos dizer assim, né? De uma forma mais dramática, né? Vamos dizer de uma forma mais dramática. Eles conhecem as intenções. Eles enxergam as intenções antes da forma. Quando eles olham para uma pessoa, eles não veem a forma primeiro. Eles não veem a cor dos seus olhos primeiro. Eles não veem a cor da sua pele primeiro. Eles estão vendo do que você é feito. Eles estão vendo o seu centro e a direção que a magia toma para te formar.
Entende o que significa na prática? Mentiras e ilusões, tipo, é algo incrivelmente visível para eles. É como, por exemplo, nós somos feitos de realidade, somos feitos, cobertos de ilusões, vamos dizer assim, né? Mas o ser humano, ele tá no momento em que, não está no momento, vamos dizer que ele tem um certo histórico de não reconhecer muitas vezes as ilusões. Por quê? Porque nesse histórico de criar a forma através da forma, por exemplo, eu vou criar a sua intenção, ela tá completamente baseada na forma, entendeu? Você não tá tendo consciência da intenção. E isso aqui são milhares e milhões de pessoas. Então, assim, é algo gigantesco, porque envolve muitos indivíduos, muitos corações e a um longo período de tempo, mais de 10 mil anos que isso está acontecendo. Então, entende que são muitas estruturas sendo criadas com intenções enfraquecidas. Ruins ou boas, não importa. No momento em que você não tem conhecimento daquela intenção, é como se você quisesse construir uma casa e não soubesse que você precisa construir uma fundação primeiro. Uma casa, quanto mais profunda a fundação dessa casa, mais sólida ela é, mais difícil ela é de ser derrubada. Mas se você não soubesse disso, e você só pegasse um terreno, eu vou construir uma casa aqui em cima, e você não soubesse que você precisa construir uma fundação, ou você achasse isso que é só tipo, não, só preciso construir assim, botar uma camada ou 2 camadas de tijolo e já é o suficiente para ser a fundação dessa casa. Ou seja, coloca uma importância mínima a esse passo, a sua casa pode até ser construída. Então a forma é formada, mas ela é tão fácil de ser destruída, tão fácil de ser derrubada, entende? Então, muito do que o ser humano construiu é fácil de ser derrubado, é fácil de ser destruído. A gente olha pelos desastres naturais, que facilmente destroem aquilo que o ser humano construiu. Passaram 10 anos fazendo aquela obra, 20 anos fazendo aquela obra, acontece tal coisa, acabou, entendeu? Então, a intenção, não é que o ser humano ele é completamente desprovido de intenção, não é assim. Não é 0 ou 100, né? É só que as intenções elas estão enfraquecidas, porque ela não é o foco, né? Assim, o ser humano ele enxerga a forma antes da intenção. E acredito que nós devemos treinar o nosso olhar para enxergar as nossas intenções primeiro, né? Não negligenciar a forma, mas também não negligenciar a intenção. Não negligenciar o corpo, mas também não negligenciar o espírito, que é a força que move aquele corpo. Então, assim, é um equilíbrio e é um conhecimento, é a consciência da forma e a consciência da intenção. No momento em que esses seres estão influenciando a criação desse novo mundo com as próprias intenções, nós também vamos definir o que vai surgir desse ponto de fusão, o que vai ser criado a partir desse ponto de fusão. Agora, isso pode parecer muita fantasia ou muito distante, porque os sinais, eles estão aqui, mas a gente... Nada como viver a experiência na pele, né, gente? Nada quando realmente as coisas estiverem acontecendo de um jeito que é impossível negar, até vai ser diferente até pra mim, entendeu? Assim, então, assim, nada substitui a experiência, nada substitui estar exatamente naquele momento onde as coisas estão acontecendo. Mas eu tô trazendo essa história pra vocês porque, do meu ponto de vista e até onde eu vejo, é crucial que nós conheçamos o nosso coração. É crucial nós termos consciência das nossas intenções e das intenções de tudo. Das intenções de uma árvore. Intenção vem antes da palavra, vem antes da frase, né? Assim, a minha intenção é isso. É antes disso, porque a frase já é uma forma. A palavra, a letra, já é uma forma que já está muito bem amarrada. Eu sei que pode parecer difícil de tocar o que eu tô falando, mas a verdade, ela tá aí. Ela tá com você também, né? Você pode ter suas próprias palavras e o seu próprio jeito de enxergar a mesma coisa que eu tô vendo, entendeu? Então, às vezes até não se apeguem até a forma que eu tô contando essa história, entendeu? Porque talvez pra você, outra forma faça mais sentido, mesmo que a origem seja a mesma, né? O centro seja o mesmo. O que nós estamos observando seja a mesma coisa. Então é isso, né? Eu queria falar pra vocês que, assim, esse ponto de fusão, eu enxergo ele no nosso futuro.
E eu enxergo que é crucial que, para além da forma, nós conheçamos as intenções. Nós saibamos que a intenção vem antes da forma, que a intenção cria a forma. E que, nesse momento onde as estruturas estão ruindo, é nesse momento que nós criamos essa forte fundação nesse planeta, com muita humanidade. Humanidade. Com o elemento da humanidade vivo dentro de nós, nós criamos essa fundação. Nós não iremos mais negligenciar essa parte da fundação, da intenção, de ancorar a forma, de ancorar a estrutura no amor, na bondade, na pureza. E precisamos conhecer essas coisas, conhecer a forma dessas coisas, porque as formas são infinitas. As formas contêm, mas não são contidas. E o ser humano está acostumado a criar formas de uma forma contida, entende? A forma, ela contém magia. Mas sabe quando você repete a forma, todo mundo fala da mesma forma, caminha da mesma forma, se veste da mesma forma? Cadê a intenção individual? Cadê o coração de cada um, criando aquela magia, dando forma àquela magia que cada um é? Cadê a diferença? Cadê a diferença na expressão daquela magia? Por isso que nós precisamos conhecer nosso coração. Porque senão nós criamos forma por forma. Nós criamos, eu quero essa cor no meu cabelo. Entende? E você está se inspirando em uma outra forma, que é a cor de outro cabelo. Entende como, cadê a intenção? Cadê a profundidade? Cadê a verdade? Cadê o portal da intenção? Porque você tem o seu portal da intenção. Use, abra esse portal, abra o seu coração, conheça a sua intenção e pratique criar a forma conhecendo a intenção. Pratique fazer magia. Pratique observar e enxergar a intenção antes da forma. Seus movimentos vão mudar, a sua beleza vai mudar. Tudo muda, toda a nossa forma de falar, de respirar, a forma que os nossos órgãos se comportam, muda quando nós sintonizamos com a intenção que existe no nosso coração, com a raiz das nossas intenções. E nós, enxergando as intenções, nós limpamos aquilo que não é nosso, nós retiramos aquilo que não é a nossa verdade. E nós cultivamos o nosso jardim de intenções, cultivando esse jardim e transbordando essa beleza através da nossa forma, através da forma que nós aparentamos, mas também da forma que nós vivemos, da forma que nós escolhemos nos expressar, da forma que nós escolhemos tratar o outro. Tudo isso está ancorado na nossa intenção, está ancorado no nosso coração, está vindo do nosso mundo interno, cujo o nosso coração é o portal desse mundo interno, dessa riqueza e desse ouro que através da forma é compartilhado com todos os seres. Então não esqueçam da forma, mas também não esqueçam das intenções. E não esqueçam que muito em breve, daqui a alguns anos, as intenções serão cruciais na criação do nosso novo mundo. E nós podemos fazer parte disso. Não são só os de fora que vão decidir o destino do nosso mundo e criar esse nosso mundo, senamos nós também. E aquilo que é belo para você, aquilo que é importante para você, mesmo quando o mundo se acabar e outro começar, aquilo pode permanecer, porque o seu coração vai criar aquilo. Se você ama hotéis na praia como eu amo, isso pode continuar, entende? Tipo, a verdade disso pode continuar, a intenção que cria essa realidade pode continuar e criar essa realidade desse novo mundo. Então, o fim do mundo não é sobre o fim de todas as coisas. É sobre derrubar as estruturas que foram mal feitas desde o início, por causa que a fundação não estava ali, e ter uma nova oportunidade de criar um mundo tão belo quanto o nosso mundo é. Nosso mundo tem muita beleza. Apesar da feiura, tem muita beleza. E criar um mundo tão belo quanto este, mas com uma estrutura e uma fundação muito mais sólidas, muito mais amorosas, muito mais ricas. Então é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Espero que vocês estejam bem e espero que vocês cada vez mais conheçam o próprio coração.